Continuando aí com o próximo vídeo, agora a produção açucareira, tá? Como eu falei para vocês, Portugal já tinha experiência com a produção do açúcar nas ilhas do Atlântico, que pertenciam a Portugal. E o Brasil era uma terra tropical, quente, que tinha um clima, um solo favorável e a quantidade até de chuvas favorável para a produção dessa planta, tá? Então, Portugal vai fazer toda aquela divisão das terras em capitanias. O pessoal que vai receber, né, os donatários que vão receber essas terras, vão ter por obrigação instalar aqui engenhos com o objetivo de produzir a cana-de-açúcar. Mas Portugal escolheu o açúcar só porque tinha experiência lá nas ilhas do Atlântico? Não. O açúcar, gente, ele tinha, além dele ser considerado um alimento, tá? Ele é considerado um conservante, ele é capaz de conservar por mais tempo os alimentos, e ele é considerado também um remédio, tá? E devido a essas qualidades do açúcar, ele era extremamente da cana, né? O açúcar da cana. Ele era extremamente valorizado lá na Europa. E na Europa podia produzir à vontade que não ia conseguir nada, né? Porque não tem clima, não tem solo e a planta não consegue se desenvolver. E então era um produto muito, muito valorizado, que era certeza você produzir e vender, tá? Não ficava estocado. E aí o que acontece? Portugal então vai investir nessa produção porque é um produto que proporciona um enorme lucro, tá? Era um produto muito caro na Europa. Era tão caro que as pessoas mais pobres não conseguiam ter acesso a esse açúcar, tá? Só as pessoas mais ricas, a burguesia, a nobreza, na sua mesa tinham produtos com açúcar do Brasil. A população mais pobre adoçava o suco, adoçava o chá com mel e alguns com o açúcar da beterraba, tá? Que é de bem menor qualidade do que o açúcar da cana. No Brasil, a produção vai se iniciar em São Vicente, né, na capitania de São Vicente, porém ela vai ser extremamente eficiente, essa produção, em Pernambuco. Tanto que vai proporcionar a Pernambuco uma imensa riqueza, tá? Do século XVI, XVII, até meados do século XVIII, Pernambuco era a capitania de maior sucesso do Brasil, por causa dessa produção da cana. Por que Pernambuco tinha tanto sucesso? Porque em Pernambuco o solo era mais favorável a essa planta e o clima também, até a quantidade de chuva que caiu em Pernambuco era perfeita para a planta, tá? Aí nós temos uma imagem dos trabalhadores no canavial, fazendo a colheita dela. O ciclo açucareiro, Portugal iniciou a exploração das terras brasileiras no século XVI, a partir de 1532, com a introdução da lavoura açucareira e a exploração da mão de obra do escravo negro africano. Não só da mão de obra negra, mas também da mão de obra indígena. Tanto, gente, que como no século XVI, predominava nos engenhos a mão de obra indígena, depois que a mão de obra negra vai superando o número de indígenas como escravos no Brasil. O açúcar ele era um produto extremamente caro e muito lucrativo, que eu já falei, e durante os séculos XVI e XVII o açúcar foi o principal produto economicamente explorado em terras brasileiras, tá? Os portugueses eles plantavam açúcar aqui no Brasil, fundamentados numa exploração do sistema plantation, que o sistema plantation ele apresenta três características fundamentais, que é a produção monocultora. O que é uma produção monocultora? Uma produção de um só produto agrícola, tá? No caso, a cana-de-açúcar. Utiliza-se, para essa produção monocultora, utiliza-se de latifúndios. O que é o latifúndio? É a imensa propriedade, tá? Essa imensa propriedade, em toda a extensão, eles plantavam a cana-de-açúcar. Por que isso? Eles tinham que plantar em larga escala para obter um número maior de produção do açúcar para poder ter o lucro. Então, eles tinham que produzir muito para ter um lucro elevado, tá? E para você produzir muita cana-de-açúcar, para você dar conta de todo esse plantio, para você dar conta de toda a colheita e de toda a produção do açúcar, era necessário muita mão de obra.
e daí eles adotaram a mão de obra escrava, tanto a do negro quanto a do indígena, tá? Então, esse aí é o sistema plantation, está fundamentado no que nós chamamos de tripé de sustentação nessa produção açucareira, que era a monocultura, o latifúndio e a mão de obra escrava, tá? Aí as principais áreas produtoras do Brasil, que vai ser litoral, vocês podem observar que o interior não tem nada, porque no século XVI, até meados do século XVII, os portugueses não arriscavam ir mais para o interior, por eles desconhecerem o interior do Brasil, né? Ter um território desconhecido e por ser muito grande, e um território imenso que ia requerer mais investimentos dos quais muitas das vezes eles não dispunham, tá? Então, ficaram basicamente no litoral. Depois, a partir do século XVII, eles começam realmente a investir no interior, mas não para a produção açucareira, né? Para a criação de gado, né? Para explorar a mão de obra escrava indígena, capturar indígenas e também para buscar ouro, prata, pedras preciosas. Aqui, por exemplo, ó, na parte verde, as principais áreas de produção. O açúcar, ele era produzido nos engenhos. E o que era um engenho? Tá? O engenho, ele era um conjunto de terras, edificações aí seriam os prédios construídos, né, as estruturas construídas, como seria o caso da Casa Grande, que seria o caso do moinho, da fornalha, da casa da fornalha, seria a casa de purgar. Essas são as edificações de um engenho. Então, toda a terra, toda a edificação e toda a lavoura ligada à produção do açúcar. No começo, eles chamavam de engenho somente os locais de edificações onde o açúcar propriamente era produzido. Depois, com o decorrer do tempo, passou a ser generalizado para toda a extensão das terras onde ocorria a produção. Para se obter o lucro, era necessário produzir muito, isso eu já falei para vocês. Daí eles adotaram o latifúndio, que aí produzia em toda a extensão do latifúndio muita cana-de-açúcar, e essa produção ela aumentava bastante, tá? Então o lucro era maior. Muitos engenhos foram frutos da parceria entre holandeses e portugueses. Então tiveram holandeses que passaram a viver no Brasil fazendo parceria com portugueses, chegando a fundar associações para construir engenhos, tá? Então, tinha engenho que não pertencia a uma pessoa só, pertencia a uma sociedade, tá? Aqui é o engenho, uma imagem demonstrando um engenho, a Casa da Moenda, variava, tá, gente? O esquema vai ser diversificado, cada um vai construir o engenho da forma que quiser. A Casa Grande, tá? O canavial, que era extenso, era imenso o canavial, tá? Aqui a senzala, tá? E a roça. A roça que é em que sentido? A roça é para plantar legumes, verduras, tá? Para o consumo interno do engenho mesmo. Aqui é uma demonstração de engenho, aqui é a Casa da Moenda, onde a cana ela era moída, né? Ela era esmigalhada para virar o suco, para dar o suco, né? O caldo. Aqui a Casa Grande e aqui a senzala, que sempre ficava próxima à Casa Grande, para que o senhor tivesse um controle maior sobre os escravos, tá? Aqui o carro de boi era muito comum nos engenhos, porque era o principal meio de transporte da cana, da plantação, da hora da colheita, até a Casa da Moenda. As atividades do engenho, como aconteciam? No Brasil havia dois tipos de engenho. O engenho d'água, né, que é o moinho, né, o moinho d'água, e o moinho de trapiche, tá? Então era chamado ou engenho d'água ou engenho de trapiche. O d'água ele era mais caro para ser produzido, tá? A roda que ia girar com a força da água, ela era mais cara para ser construída. E o engenho de trapiche era mais barato. Então, muitas das vezes, os senhores davam preferência para o trapiche. O trapiche é aquele engenho, aquela roda que ela girava
ela era girada pela força do animal ou pela força de escravos, tá? Essa força de animais, os animais utilizados eram bois, o cavalo, até mesmo o burro, mas de preferência o boi e o cavalo. Não era um só não também, tá? Eram juntas de bois e de cavalos, tá bom? Para a produção do açúcar era necessário passar pelas seguintes etapas. Quais as etapas para produzir o açúcar? Vamos ver. Aqui temos mais uma demonstração de engenho, uma casa grande, a senzala. Tá? Aqui seriam moradias de funcionários. Tinha funcionário, era só escravo que trabalhava no engenho, não. Tinha funcionários que eram assalariados, tá? Como feitores, capatazes, mestres do açúcar, artesãos, tá bom? Sempre todo engenho tinha a capela. Aqui seria a casa da fornalha, vocês estão vendo a fumacinha saindo, e ao lado aqui o moinho, aqui no caso o moinho d'água, tá? Aqui, olha, era como funcionava o moinho d'água, girava a roda aqui ao girar movia essa outra roda que girava os tubos, esses tubos aqui de pedra, tá? Eram tubos muito pesados de pedra, falo tubo rolos, tá? De pedra. E a cana ela era passada por aqui, que ela era esmigalhada e o caldo era extraído dessa forma. Bom? Aqui de novo, mostrando o esquema do engenho para vocês, e aqui os escravos trabalhando. Aqui está passando, ó, a cana pelos cilindros de pedra, tá? O caldo escorria para esses tachos de cobre. Aí era levado para a casa da fornalha, em tachos de cobre, panelas de cobre, eles cozinhavam aquele caldo que esse cozimento durava horas, tá? Então ficava ali o negro mexendo o tempo todo, com umas colheres longas de pau, ficava mexendo o tempo todo até esse caldo ele ficar espesso, né? Ele ficar mais grosso, e aí estava pronto. Tinha um mestre do açúcar que ficava ali fiscalizando para ver a qualidade desse caldo, e depois de pronto esse caldo ele era levado para umas formas como essa que vocês estão vendo, que eles chamavam de pão de açúcar. Essas formas eram feitas de barro, de argila. No fundo, aqui no fundo, elas tinham um pequeno furo, porque esse caldo ele ia escorrer. Então ele ficava escorrendo, ele ficava pingando lentamente, que era purgar o nome disso, tá? É a casa de purgar. E ali ele ficava escorrendo, o caldo ia escorrendo, pingando lentamente, tá? Que eles aproveitavam também, não jogavam fora. Esse caldo que escorria lentamente era chamado de melaço, e dentro da forma ia se solidificando os cristais de açúcar. Aí, depois que escorria tudo, eles tiravam essas formas, levavam para uma área de sol, e deixavam secando no processo de secagem de mais ou menos, dos pães de açúcar, de mais ou menos 40 dias. Depois de 40 dias, eles desenformavam o açúcar. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um engenho de trapiche. Aqui as juntas de bois, ó, que estão puxando essa roda que era muito pesada, girando, puxando não, girando. E aqui o escravo passando a cana para ser moída. Esse aqui é um moinho mais simplificado, o que na maioria das vezes dos engenhos era dessa forma. Os outros dois eram mais caros, tá? E aqui a força motriz é a humana, né? São os escravos que estão fazendo o girar aí dos cilindros. Então, antes de eu falar para vocês, que eu ia mostrar aqui, ó, a casa da fornalha. Então eles cozinhavam aqui o tempo todo, colocavam, depois desenformavam e separavam o açúcar que tinha dentro da forma, né, na hora de formava dois tipos de açúcar, né, o açúcar claro, o açúcar branco, que era mais caro e de melhor qualidade, e ao fundo da forma formava-se o açúcar de baixa qualidade, que era o mascavado, o açúcar mais escuro, tá? Agora vamos falar da etapa para vocês, para a gente fechar esse assunto e fechar o vídeo, tá? A primeira etapa é a lavoura, obviamente, tá? A cana, primeiramente, a terra lá era preparada, preparava-se a terra para o plantio, plantavam as mudas de cana, não era semente, eram mudas, tá?
Depois fazia todo cuidado com a, a plantação. Aí vinha um período da colheita, que era extremamente desgastante para o escravo e trabalhava muito durante o período da colheita. Fazia a colheita e transportava a cana em carros de bois direto para a Casa da Moenda. Na Casa da Moenda, a cana passava por uma moenda, como vocês já viram, para extrair o seu caldo, tá? E esse material era separado em um reservatório e depois levado para a Casa da Fornalha. Na Casa da Fornalha, o caldo lhe era cozido para a remoção das impurezas e colocado nas formas ou vasos de barro. Depois levado essas formas para a casa de purgar, na casa de purgar o conteúdo das formas descansava por 40 dias, passando pelo processo de branqueamento e secamento, ou secagem. A secagem, o açúcar branco era separado do mascavado com o uso de uma faca. Então os negros iam desenformando e ia separando. Conforme eles iam separando, eles iam encaixotando o açúcar branco em caixas separadas, o mascavado em outra. E o melaço eles transformavam, deixavam como melaço mesmo, que era vendido também, só que era um subproduto da cana, ou eles transformavam em aguardente, tá? Aí os negros, no período da colheita, necessário muita mão de obra. Ali aconteciam vários acidentes, como os negros cortarem-se com a foice e até mesmo serem picados por cobras, tá? Aí o processo, que eu já expliquei para vocês. E aqui, olha, mais detalhadamente, a colheita, a moagem, né? Tá moendo a cana, transformando o caldo da cana em melaço. Depois o melaço era despejado nas formas, como vocês estão vendo aqui. Aqui os furinhos da forma, do pão de açúcar, eles eram colocados nessas mesas, né, que tinham esses furos para encaixar a forma, do pão de açúcar, né, os andaimes. E aqui, olha, uma coisa interessante é que depois que eles deixavam ali descansando, as mulheres aplicavam barro em cima, na boca do sino, né, da boca do pão de açúcar ali, aplicavam o barro e também iam molhando depois com água no decorrer do processo, tá? Esse era um processo para cristalizar e purificar ainda mais esse açúcar. Então tinha uma medida certa que só o mestre de açúcar tinha o segredo para isso. Feito a cristalização, retirava-se a forma e aí eles começavam a separar esse pão, esse açúcar, tá? O branco do mascavado. Feita a separação, eram colocados em caixas de madeira e transportados para os portos de onde partia para a Europa para ser vendido. Ok? Então, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar enviando as perguntas pelo zap para mim. Fiquem com Deus, até as próximas aulas.